Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no nosso canal, nós trabalhamos com o ensino fundamental, o ensino da Palavra de Deus, o ensino primordial, as Sagradas Escrituras. Aqui nós trabalhamos com o desenvolvimento bíblico de cada um de nós. E nós, dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento. E você conosco, você nos acompanhando, você que já está conosco ajudando este canal a crescer, você que está chegando agora, você que vai compartilhar este vídeo, você que vai deixar aí o seu like, você que vai deixar o seu comentário, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos? E nós estamos nesse terceiro trimestre, trabalhando sobre o livro de Ruth e Esther. 2 livros, um trimestre bíblico e um trimestre bíblico duplo, porque nós estaremos trabalhando 2 livros. Assim, nós trabalhamos na semana passada sobre a contextualização do trimestre, sobre a introdução, sobre os fatos elementares que nós vamos acompanhar nestes 3 meses e hoje nós imergimos. Hoje nós entramos definitivamente no primeiro livro a ser estudado no trimestre. Vamos hoje começar com o livro de Ruth e vamos assim na lição 2, a lição de hoje, a lição 3, a lição 4 e a lição 5. E aí no nosso sexto encontro, na nossa sexta aula, nós já estaremos então entrando no livro de Esther. Então, vamos juntos aprendendo com o nosso querido pastor Silas Queiroz, que é o comentarista do trimestre, é o primeiro trabalho dele na classe adulto e é um tema extremamente importante. A mensagem da lição, a mensagem do trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família, já nos diz muita coisa. Nós vamos trabalhar com o cuidado da família no livro de Ruth e vamos trabalhar com o governo de Deus no livro de Esther. Mas, na verdade, Deus cuida e governa em ambos os livros. E nós vamos aprender juntos isso. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos tirar muitas lições. Vamos aproveitar muito, vamos ganhar muito, vamos crescer muito com este trimestre aqui no nosso canal e você vai estar conosco. E isso é uma grande honra, é um grande prazer aqui para nós trabalhar para o reino e ter a sua companhia. Hoje então a nossa lição 2 e nós já estamos aqui aquecendo as turbinas para juntos entrarmos em mais uma lição aqui no Ensino e Palestra. Lição número 2, o livro de Ruth. A nossa revista tem o texto áureo, tem a verdade prática, tem a leitura bíblica em classe e nós começamos pelo nosso texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A nossa verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo e vai até o versículo 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Este é o texto basilar do livro de Ruth. É o texto que inicia esta jornada. E nós vamos agora trabalhar hoje exatamente sobre o livro de Ruth. Nós não vamos entrar propriamente dito na história, vamos falar da história, vamos falar dos acontecimentos a partir do próximo encontro, a partir da nossa próxima aula. Hoje nós focaremos no livro de Ruth, vamos conhecer a obra literária. Nós temos aqui um pequeno resumo. O autor, talvez Samuel ou Isaías, já vamos destrinchar essa dúvida aí. A data entre 1600 e 1500 a.C.
O livro tem 4 capítulos e o tema Registro Histórico da Vida em Israel. A palavra-chave do livro é a história de Ruth e juízes comandando o povo de Israel. Vamos ao nosso primeiro tópico, a organização do livro. Primeiro subtópico, na Bíblia hebraica. Segundo, na Bíblia cristã. Terceiro, autoria e data. O livro de Ruth encontra-se disposto entre dois dos mais violentos livros da Bíblia. O livro de Juízes e os livros de 1º e 2º Samuel. Nesses 2 livros derrama-se muito sangue, guerras, desobediência, apostasia. E dentro desse contexto tão trágico, Deus planta uma linda história de amor descrita no livro de Ruth. Na Septuaginta, o livro de Ruth tem a mesma disposição, estando entre os livros de Juízes e 1º e 2º Samuel. Na Vulgata, a disposição também é a mesma. Já na Bíblia hebraica, chamada Tanakh, Ruth consta na 2ª seção. Isso porque a Tanakh tem uma divisão própria para os escritos sagrados. Porque a Bíblia hebraica, ela corresponde ao nosso Antigo Testamento. O Novo Testamento não encontra-se na Bíblia hebraica. Os judeus não aceitam o Novo Testamento. Então, claro, com algumas exceções, mas a Bíblia hebraica somente Antigo Testamento. E essa Tanakh, ela é dividida em 3 partes. A primeira, a Torá, a lei ou o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos a segunda divisão, que é Nevim, que são os profetas. Depois a terceira divisão, que é o Ketubim. E essa seção é composta pelos seguintes livros: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Noemias, um único livro, e 1º e 2º Crônicas, também um único livro. Esta é então a divisão do Ketubim, que está ali no Tanakh, que é a Bíblia hebraica. O autor do livro de Ruth, aqui repousa uma dúvida. Bom, para os judeus é tranquilo, eles afirmam categoricamente que o autor do livro é Samuel. Samuel, que para eles também escreveu Juízes, é o autor do livro de Ruth. Dentre a cristandade, a autoria não é afirmada com tanta veemência. Até porque a Bíblia não fala, a Bíblia não diz, o livro de Ruth não propõe sua autoria. Mas segundo, de novo, a tradição rabínica, o livro de Ruth teria sido escrito por Samuel. Dentre os cristãos, a grande maioria acredita que foi Samuel. Mas alguns ainda apontam Isaías como seu possível autor. Samuel ele é tido também pelos cristãos como o autor de Juízes. Como o livro de Ruth tem íntima relação com o de Juízes, essa autoria seria muito bem provável. Aliás, alguns afirmam que Ruth poderia bem ser um apêndice do próprio livro de Juízes. Mas ali em Juízes, conforme nós já vimos, tem guerra, tem tantas coisas ruins que acontecem ali pela desobediência do povo, sublinha-se isso. Então Ruth foi escrito à parte, porque é uma história de amor, é um oásis, né? Um oásis no meio de tantas coisas ruins. Existem algumas características pessoais de Samuel que o apontam como o autor da obra. Essas características dizem respeito à forma como é retratado o rei Davi e sua ascendência, lá em Ruth, capítulo 4, versículo 17. Por essa intimidade também denota-se que Samuel realmente teria sido o escritor do livro de Ruth. Como existe a citação de Davi no livro, podemos minimamente estabelecer que o livro foi escrito depois que Davi foi ungido rei. Mas como não há qualquer menção a Salomão, pode-se também entender que a obra é anterior à subida de Davi ao trono. Uma outra afirmação sobre a autoria de Samuel se deve ao fato de que ele muito provavelmente, de novo, tenha escrito Juízes. E como a história de Ruth se entrelaça com a de Juízes,
ambos então podem realmente ter o mesmo autor. Então, resumindo, para o judeu, Samuel é o autor. Para os cristãos, a grande maioria acredita também que seja Samuel o autor deste livro. O estilo de linguagem do livro é um hebraico clássico. Isso também pode ratificar a escrita de Samuel. Samuel, então, realmente pode ter sido o autor do livro de Ruth. Porém, a Bíblia não informa. Como a Bíblia não informa, nós aqui estamos fazendo essas suposições baseadas, logicamente, em algumas características aqui apontadas, para informar, então, que Samuel seja o autor mais provável do livro de Ruth. Bom, a data do livro. Tomando por base a autoria de Samuel, então o livro pode ter sido escrito lá pelo 10º século antes de Cristo. Ruth é um livro festivo. Ele fazia parte do conjunto de livros cujos trechos eram lidos em algumas festas judaicas. Eram 5 livros que eram lidos nas festas judaicas. Esther, por exemplo, era lido na festa do Purim. E isso tem muito a ver com a história de Esther. Vamos ver lá a partir da aula 6 a história do livro de Esther. Mas tem muito a ver com a festa do perdão. Então, nós não vamos aqui dar spoiler, mas Esther tem tudo a ver com esta festa. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, era lido na festa da Páscoa. Já o livro de Ruth, que nós estamos trabalhando a partir de hoje aqui no nosso canal, era lido na festa das colheitas, ou a festa de Pentecostes, porque, segundo historiadores, Ruth e Noemi teriam voltado para a casa do pão, voltado para Belém, exatamente durante a colheita. E a colheita, a agricultura, faz parte da história de Ruth, porque Ruth ela encontra-se com Boaz justamente lá na lavoura que Boaz tinha, lá nas terras de Boaz, lá nas terras que Boaz cuidava. Isso também nós vamos ver durante o decorrer aqui dos nossos próximos encontros. O livro de Lamentações era lido para lembrar do cativeiro babilônico e também para lembrar da destruição do templo. O livro de Eclesiastes também era lido em uma das festas judaicas. E as festas judaicas, elas tinham uma íntima ligação com as colheitas. Cada colheita feita existia uma festa para comemorar, para alegrar o povo, para o povo trazer a Deus o seu dízimo das plantações, mas trazer a sua alegria também, a sua festividade também, o seu prazer, o seu contentamento. E como era bom trazer parte da colheita para dizimar e para deixar ali, para que os levitas tivessem ali o seu sustento. Isto era algo inegociável para o povo de Israel. As festas judaicas eram 7. Nós não vamos trabalhar aqui cada uma delas, mas vamos informar o nome. Nós temos a festa dos pães asmos. Dentro dessa festa dos pães asmos nós temos a própria festa da Páscoa, depois a festa das primícias, depois a festa dos Pentecostes, depois a festa das trombetas, a festa da expiação, ou festa do perdão, ou Purim, e depois ainda a festa dos tabernáculos. Estas então são as 7 festas. Talvez a gente faça aqui um vídeo falando um pouquinho de cada uma das festas. Se você quiser isso, pode deixar ali o seu comentário. Vamos então agora para o tópico 2, o contexto histórico. Primeiro subtópico, no tempo dos juízes. Segundo, secularismo, hedonismo e idolatria. Terceiro, opressão, clamor e livramento. Particularidades no livro de Ruth. A maioria dos teólogos informam que os acontecimentos descritos no livro de Ruth estão no período dos juízes, ou seja, um período pré-monárquico. Ainda não existia rei em Israel. É um consenso entre a maioria dos estudiosos. Porém, um pequeno grupo de teólogos acredita que os acontecimentos estão no período pós-cativeiro, versão que não se sustenta. Porque nós temos aqui no livro de Ruth a informação sobre Davi, mas nós não temos, por exemplo, a informação sobre Salomão. Nós não temos, por exemplo, informação sobre outros reis. Então, o livro de Ruth, com certeza, foi escrito durante o período dos juízes. E o que é este período dos juízes? Mas o que foi o período dos juízes? Para falar sobre isso, nós temos que retroceder. Nós temos que ir ao encontro de Moisés. Moisés foi um grande líder de Israel. Ele tinha uma íntima amizade com Deus. E o próprio Deus falava com ele face a face. Está lá em Números,
capítulo 12, versículos 6 a 8. Moisés, como um líder, fez o seu sucessor. Josué estava com Moisés em todos os momentos possíveis, aprendendo com ele como se portar, como se posicionar, como liderar. E aqui eu abro um parêntese para uma aplicação pessoal. Todo líder precisa fazer o seu sucessor. Todo líder precisa deixar o seu trabalho nas mãos de alguém. Alguém de confiança que saberá dar continuidade ao trabalho. Isso é recorrente no mundo corporativo. Os grandes líderes, eles deixam a sucessão para aqueles que já estão sendo treinados, já estão sendo preparados, já estão vivenciando a empresa para que a continuidade do trabalho seja muito tênue, não haja qualquer trauma, não haja qualquer cisão nessa troca de comando. Isso no mundo corporativo é estabelecido como regra primordial. No campo eclesiástico também deveria ser assim, para o bom andamento da obra do Senhor. Um líder chamando para si alguém de sua confiança, alguém em que ele reconhece um possível potencial, um possível sucessor, o ajude, o instrua, e essa pessoa, ela será a sucessora da sua liderança. Isso, para um líder de verdade, para um líder autêntico, traz muita satisfação. Fazer liderados é algo sublime. Fazer liderados é algo maravilhoso, porque o líder, ele se sente também recompensado em saber que o seu trabalho terá continuidade. Deus aprovou essa escolha de Moisés quanto ao seu sucessor, tanto que o próprio Deus encarrega Josué de dar continuidade ao trabalho de Moisés. Lá em Josué 1, 1 e 2, Deus fala sobre a morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. E ordena Josué, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, ele ratifica a escolha de Moisés. Josué foi um grande líder, com inúmeras vitórias, claro, alguns problemas também. Mas o seu principal erro foi não ter deixado um sucessor para o seu trabalho. E isso foi decisivo para o futuro sombrio de Israel. E esse futuro sombrio foi chamado o período dos juízes. No tempo dos juízes, que durou cerca de 300 anos, isso mesmo, 3 séculos. Alguns apontam até mais do que isso. Durante todo esse tempo, o povo não teve um líder sobre si. Cada um fazia o que queria e achava melhor para si. Lá em Juízes 21 e 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E aqui eu quero abrir uma outra janela para uma aplicação pessoal. Não é o que está acontecendo hoje em dia? Cada um fazendo o que quer, cada um fazendo o que acha que é correto, cada um tendo a sua verdade, cada um tendo a sua razão. O relativismo faz parte, hoje em dia, da nossa sociedade. Esse relativismo que está prejudicando tanto as famílias e a própria sociedade. E já acontecia isso lá naqueles tempos. E acontecia invariavelmente o seguinte: o povo pecava contra Deus, Deus se indignava contra o seu povo, Deus permitia um povo estranho vir contra Israel, o povo se arrependia, Deus perdoava, Deus liderava um juiz, mandava que o juiz fosse adiante, Deus levantava um juiz para liderar o povo, e aí todo o povo vinha junto, todas as tribos vinham juntas, e o povo vencia o inimigo. O povo se alegrava, mas de novo o povo voltava, cada um para o seu dia a dia, cada um para o seu cotidiano, cada um voltando a fazer o que achava correto. Havia uma dispersão. O povo voltava a pecar. E aí reiniciava
todo esse círculo vicioso. E alguns problemas recorrentes no tempo dos juízes: instabilidade política, fragilidade econômica, corrupção moral, apostasia espiritual, falta de um governo centralizado. Os juízes que lideraram Israel: Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidom, Sansão e Samuel. Samuel faz a transição. Ele foi o último juiz e ele unge o primeiro rei. O povo pede um rei para si, como todas as outras nações tinham um rei, o povo pede para si um rei, e aí Deus diz para Samuel: fica tranquilo, Samuel, não é tu que eles estão rejeitando, é a mim próprio, dá a eles um rei, eu vou escolher um rei para eles. E Deus escolhe o primeiro rei de Israel, Saul. E aí começa o período monárquico em Israel. O nosso terceiro tópico: propósito e mensagem. O cetro de Judá, amor e redenção, fidelidade e altruísmo. Quais são os propósitos do livro de Ruth? Demonstração da intenção de Deus em salvar a todos, denominada salvação universal. É o caso de Ruth. Ruth demonstra muito bem essa intenção divina, pois ela era uma mulher moabita, um povo inimigo de Israel. Nós vamos falar nas próximas aulas um pouco mais sobre os moabitas. Mesmo assim, ela foi introduzida no meio do povo de Deus e veio a tornar-se, vejam só, a bisavó de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um outro propósito do livro: proselitismo. Outro assunto abordado por esse livro. Prosélito era aquele que abraçava a fé judaica e obedecia todas as suas particularidades. Ruth é um claro exemplo de prosélita, uma vez que abraçou a fé da sua sogra quando afirmou: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth abraça a fé judaica. Uma outra característica do livro de Ruth é tratar sobre a lei do levirato. O que é essa lei? Está lá essa lei descrita em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 6 ao 10. A lei do levirato determinava que quando um homem morresse sem deixar filhos, obrigatoriamente o seu irmão deveria tomar a viúva para que essa pudesse conceber um filho. E esse filho seria considerado da linhagem do marido falecido, ou seja, esse filho seria considerado filho do falecido e não do cunhado que tomou a viúva. Caso o irmão do falecido negasse a tomar a viúva, não quisesse ajudá-la a conceber um filho, ela teria o direito de levar o caso aos anciões, porque era uma lei que estava sendo desobedecida. Os anciões, então, chamariam o cunhado e tentariam intermediar. Caso ele realmente não quisesse cumprir a lei, a viúva teria o direito e até a obrigatoriedade de ir até os anciões e cuspir no rosto do cunhado e ainda tirar os seus calçados. E a casa daquele homem, então, seria conhecida como casa do descalçado. Os discípulos de Jesus, eles referiram-se à lei do levirato, lá em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 28. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou a sua mulher e a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a sua esposa? Ela será esposa de qual deles? Porque todos a desposaram. E aí Jesus, ele traz um ensinamento valioso, dizendo que no céu não haveria casamento. No céu, nós seremos como os anjos, e os anjos não se casam, os anjos não têm relação sexual. Então,
Jesus ele nos dá este grande ensinamento através dessa armadilha proposta pelos saduceus. E então aqui a lei do levirato ela é mencionada. A lei do levirato ela é muito mais antiga que a própria lei de Moisés. Lá em Gênesis, capítulo 38, fala também sobre ela. Um outro propósito do livro de Ruth, casamentos mistos. O livro de Ruth também, segundo muitos teólogos, trata de um assunto muito interessante, os casamentos mistos. Elimeleque, ao levar sua esposa Noemi e seus 2 filhos para uma terra estranha, assumiu o risco de ambos casarem-se com mulheres estrangeiras, e foi realmente o que aconteceu. Usando um exercício de raciocínio, podemos cogitar que caso ambos ainda estivessem vivos, quando Noemi resolveu voltar para sua terra, ambos teriam consigo famílias estrangeiras. Claro, isso aqui é só uma conjectura. Isso aqui é apenas um exercício de imaginação. Não sabemos se Noemi, caso seus filhos ainda vivessem, fosse querer voltar para Belém. Talvez preferisse ficar ali em Moabe. Ou até poderia voltar e deixar seus filhos e respectivas famílias ali em Moabe. Isso nós não sabemos, só estamos aqui conjecturando. Mas digamos que Noemi voltasse com os seus 2 filhos e a família deles. Será que o povo de Israel receberia aquelas mulheres estrangeiras? É claro que o povo recebeu Noemi, recebeu Ruth, porque havia uma comoção muito grande de uma mulher que saiu com o marido, saiu com seus 2 filhos e agora volta viúva. Então talvez assim tenha sido muito mais fácil a aceitação de Ruth pelo povo de Israel. Mas, de novo, é só aqui um exercício de imaginação. Um outro aspecto do livro, demonstração da graça. O casamento de Boaz com Ruth, aceitando-a como esposa, mesmo ela sendo estrangeira, pode ser usado na representação de Cristo, aceitando-nos, embora gentios, e o casamento de Boaz e Ruth seria uma representatividade da união de Cristo com a igreja. Uma outra característica do livro, apresentar Davi como descendente de Judá. A linhagem de Davi é constituída pelos personagens da obra de Ruth. Os antepassados de Davi vivenciaram os fatos narrados no livro de Ruth. Isso fica evidenciado na própria genealogia do Senhor Jesus, que também pertence a essa linhagem. O livro faz questão de mencionar a linha ancestral de Davi, o grande monarca de Israel. Está lá em Ruth 4, 18 ao 22. Uma outra característica do livro, amor verdadeiro. O amor que estabeleceu-se no relacionamento entre Ruth e Noemi. Uma prova cabal que o amor verdadeiro suporta todas as diversidades da vida. Já faz parte do imaginário popular a relação entre nora e sogra como algo tenso, pesado. Muitas anedotas, muitas piadas, aludem a esse relacionamento. Muitas brincadeiras e memes surgem sobre esse contexto. No caso da sogra Noemi e da nora Ruth, existe uma relação estreita de amor e carinho. Mais do que isso, muito mais do que isso, um verdadeiro amor de mãe para filha. Parece que Noemi acabou por adotar Ruth como sua filha. Isso fica evidenciado quando ela volta para casa. Ela resolveu enfrentar os possíveis obstáculos, as possíveis hostilidades de seu povo por levar para lá, para sua terra natal, uma mulher que pertencia a um outro povo e ainda um povo inimigo. Noemi comprou essa briga. Assume as consequências que poderiam vir. Ela estava decidida que Ruth faria parte da sua vida. Porém, felizmente, a aceitação pelo povo de Israel a Ruth foi muitíssimo amistosa. Todos a receberam de braços abertos. Talvez isso se dê ao conhecimento de todos quanto ao carinho nutrido por Ruth em relação a Noemi. Ela estava trazendo Noemi de volta para casa. Some-se a isso a comoção nacional quanto ao retorno de Noemi, uma mulher que deixou a terra casada, com filhos, enfim, uma família estruturada, agora volta sem ninguém da sua família. Aliás, volta com a sua nora, com a sua nova família, da qual fazem parte ela e a sua nora. Uma história magnífica que nós vamos começar a explorar com maior profundidade na próxima semana. E para isso,
conto com a sua presença, conto com a sua companhia, conto com a sua audiência. Gostou do vídeo? Deixe um like, deixe o seu comentário e nós estamos já no livro de Ruth e vamos mergulhar nessa história de muito amor, muito carinho e de providência divina. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.